afternoon. Today, we're gonna talk about recipe. Hoje nós vamos falar sobre receitas, recipes. Mas aí não é sobre a nossa receita que a gente fez lá na quinta-feira. É sobre as receitas que agora o livro está trazendo pra gente ver, né? Que são receitas que são bastante legais, diferentes, são fan foods, que são, né, aí muito comuns em outros países, mas que aí, quem sabe, né, a gente pode combinar aí novamente uma nova receita e fazer uma dessas, né? Eu acho que ficaria muito bom, muito legal. Mas vamos lá. Hoje a gente vai observar alguns vocabulários, né? Alguns mais vocabulários para nossa bagagem. E aí nós vemos lá na página 58, page 58 of our book, Puppy's Book, tá certo? Lá no livro Puppy's Book, vocês vão observar na página 58 que temos 3 receitas. 3 recipes. E aí, eu vou ajudar vocês, né, com a primeira receita. E aí, as outras duas vai fazer parte da atividade de vocês, tá certo? Que é a primeira e segunda questão. Na primeira questão, já explicando um pouquinho da atividade. Na primeira questão, vocês vão ter que observar quais são os ingredientes que precisam para essa receita. The ingredients of the recipe. Você vai aí procurar nesse texto quais são os ingredientes. You're gonna look and search for the ingredients, ok? Vamos procurar pelos ingredientes, tanto na 2 quanto na 3, porque a 1 vocês vão fazer comigo. E aí, quando vocês encontrarem esses ingredientes, vocês vão grifar. Vocês podem grifar, you can mark with a color pen, vocês podem colorir aí com um marcador, tá certo? Com a canetinha colorida. Então, marca aí quais são os ingredients. E aí, vocês podem também fazer o registro deles, tá certo? Mas aí, o importante é que vocês observem e marquem eles. Que aí, na quinta, a gente corrige pra ver se vocês marcaram todos certinhos. Mas aí, lá na segunda questão, ela vai pedir o quê? Vai pedir que vocês procurem, né, quais são as palavras que estão grifadas no texto. Vocês vão observar que tem umas que já estão grifadas, já estão em negrito, elas estão mais escurinhas. Essas palavras estão representadas lá na segunda questão por essas pequenas imagens. Então, nessas pequenas imagens, né, que são 9 ao todo, vocês vão associar elas à palavra junto à imagem, tá certo? Vocês vão aí pesquisar, descobrir, conhecer, certo? Quais são, qual é qual. Por exemplo, kettle. Kettle é uma que a gente faz café, ou a gente esquenta água para fazer um chá. É uma chaleira, tá certo? Então, ó, o número 8 é uma kettle. Pronto, já dei um pra vocês, tá certo? Outro aí, né, que vocês podem ver é o saucepan. Saucepan, a gente já viu lá na quinta-feira o que é uma saucepan. A gente fez lá, né, o chocolate e aquele creme branco em uma saucepan, em uma panela, né? Então, vocês vão aí associar esses termos que estão em negrito com as imagens, tá certo? E vão dizer qual é qual, quem é quem. E tia Gi, só isso? Só isso. Vocês vão ver quem é quem. Porque aí, quando for lá na quinta-feira e eu mandar o vocabulário para vocês,
vocês vão ver esses vocabulários dentro de frases, ou seja, aplicados dentro de frases, de situações, onde vocês vão me dizer, né? Vocês vão me contar lá na aula online o que é que elas significam, por que estão sendo utilizadas naquele contexto, em quais outros contextos a gente utiliza, tá certo? Então, lá na quinta vai ser mais o conversation, a conversação, enquanto hoje vocês vão explorar mais o vocabulário. E aí, nesse vocabulário, vocês vão encontrar, já adiantando para vocês, as palavras que estão grifadas é cut, saucepan, fry, frying pan, sliced, dish, and kettle. Pronto. Acabei de dizer para vocês, né? Quais são as 7, né? As 7 palavras que estão aí dentro do texto, que elas estão aí sendo representadas nessas imagens, tá certo? E aí, vamos agora ver como é que a gente vai fazer o primeiro. Esse primeiro, né? No caso, a primeira receita. Olha só, a primeira receita é ice cream sandwich. Ice cream sandwich é sanduíche de sorvete. E how is it made? Como a gente faz isto? How's it made? Como é feito? O ice cream sandwich diz assim, ó. This sandwich wasn't made from bread. Esse sanduíche não é feito de pão. It was made from 2 cookies. É feito por 2 cookies and some ice cream. E um pouco de sorvete. It's an awesome dessert. É uma receita ou é uma sobremesa maravilhosa. Awesome. First, you got a round pot of ice cream. Você pega primeiro lá ali um pote de sorvete and cut it in 4 pieces. E aí, você vai precisar cortar em 4 pedaços. Then, I put each slice of ice cream on a big cookie. Ele tá dizendo que corta o sorvete em 4. Mas vejam só, os sorvetes lá, eles tanto tem esse pote, que a gente já conhece, mas também eles são vendidos em barrinhas, parecendo barrinhas. Então, nesse caso, a gente não conhece esse sorvete em barrinha, mas aí, não sei se vocês já viram que tem algumas marcas de sorvetes que já vem o próprio biscoito, né? E o sorvete entre eles. Mas aí, then I put each slice of ice cream. Eu pego cada pedaço de sorvete and a big cookie. I put in between the cookies. E ele coloca, entre os cookies. E então, você coloca, né? Então, coloca os dois, o the base and the top, na base e no topo. E aí, está pronto. It's so delicious. E eles ainda dão a dica, né, que se você realmente é um sugar love, ou seja, alguém que ama muito doce, você ainda pode derreter, certo? Um pouquinho de chocolate. You can melt some chocolate in a bowl over a saucepan. Você pode colocar, né, derreter o chocolate em banho-maria. E aí, banho-maria é quando a gente pega uma bowl e coloca dentro da saucepan. A saucepan vai estar só com água. E o chocolate vai ficar dentro da bowl, que vai estar em cima, dentro, né, da saucepan. E aí você começa a mexer e o chocolate ele vai derreter sem queimar, sem risco de queimar. E aí você coloca nesse chocolate em cima ali para enfeitar o seu sanduíche de sorvete. Vê que fácil. Mas aí, vamos lá para o que interessa. Quais são os ingredientes que são utilizados nessa receita? 2 cookies,
na verdade, né, muitos cookies, que você vai fazer vários. Você vai utilizar cookies and ice cream. Cookies and ice cream. So, I'm gonna vou marcar cookies and ice cream. Eu vou marcar cookies and ice cream e vou registrar no meu caderno de anotações que a receita, a primeira receita, eu vou utilizar cookies and ice cream. And that's it. É isto. Essa é a receita, na primeira receita. A segunda e a terceira, elas também são receitas bem facinhas, que vocês vão perceber logo quais são os ingredientes. Mas aí é necessário que vocês peguem esses ingredientes, grifem eles e também façam a segunda questão, porque eles fazem parte do segundo vocabulário desse capítulo e é o vocabulário que vamos trabalhar na quinta-feira, vendo em que a gente usa ele. Então, bora lá fazer. Vocês vão grifar, vão pesquisar o significado, tá certo? Desses vocabulários que vocês vão encontrar na atividade de hoje. Não esqueçam de traduzir, de conhecer o significado deles. Usem o dicionário de vocês, tá certo? Que já foi enviado para casa, para os que tinham levado para a escola, já está em casa com eles, para que vocês possam aí conhecer, né, como se aplicar em frases, tá bom? A big kiss, bye bye!